Que maravilha, é Deus que nos dá a vitória, realmente, porque o controle está na mão dele, é dele. E muitas vezes as pessoas têm procurado, então, buscar a vitória, mas não têm buscado aquele que está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes o homem pensa que o mundo anda sem controle. O mundo está sem controle. Quantas vezes já ouvi pessoas dizendo assim, o mundo está sem controle, perdeu o controle, mas meu querido, Deus foi quem fez a terra e tudo que há. Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que vai acontecer em nossas vidas, no mundo. Deus sabe o fim de todas as coisas. Sabe por quê? Que o tempo, quem determina é Deus, é Ele que está no controle de todas as coisas. Quando o homem começa a entender que Deus está no controle de todas as coisas, isso se torna tudo fácil. Então o homem pensa que pode controlar o mundo. É verdade. Muitos querem dominar até Deus. Interessante que o Salmo nos diz, Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil nos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá-se a ele aos seus amados sono. Interessante, meu querido. Se o Senhor não estiver na sua vida, é tudo em vão. O que você tem feito, tudo está sendo em vão, meu querido. Os homens ímpios vivem realmente desesperados por esse mundo, o que está acontecendo, o que vai acontecer. É que não entendem que Deus está no controle de todas as coisas. Muitos pensam que vai controlar Deus. Interessante que muitos dizem assim, eu determino, eu ordeno. Eu fico triste quando eu escutei várias programações, quando as pessoas dizem assim, não, você não é dizimista? Deus tem por obrigação de abençoar você. Eu digo, pô, desligo o rádio. Desculpe, viu, meu querido? Se você gosta disso, mas eu não é assim. Não podemos fazer Deus de marionete, dizer assim, faça aquilo, não, de maneira nenhuma. Deus é quem controla as nossas vidas. É o Senhor nosso Deus quem governa tudo. Sem Deus, o homem tem os seus planos frustrados, meu querido. Porque nós sabemos que o homem planeja muitas coisas, mas Deus é quem determina. É verdade, hoje pela manhã, meu filho aí, David, ele esteve lá na loja dizendo assim, pai, já planejei as coisas, eu vou fazer isso agora pela manhã, de tarde eu faço isso, já amanhã eu faço isso, no domingo eu vou para a igreja, ele determinou todas as coisas, mas com poucos minutos veio um telefonema, ei, seu filho está passando mal aqui, chega, corre. E ele mudou os planos, né? Nós sabemos o que pensando nessa hora, não é verdade? Nós temos nossos planos, mas Deus é quem faz as coisas acontecer. Sem Deus o homem tem os seus planos frustrados, porque sem mim nada podes fazer, não diz a palavra do Senhor. Em João capítulo 15, versículo 5. O homem sem Deus não entende que Deus está no controle de tudo. Quando a pessoa não sabe que Deus está no controle de tudo, é porque essa pessoa está vivendo sem Deus. É verdade, meu querido. É por isso que eles tentam governar os outros. Conforme o texto lido, nos diz que o Senhor realmente não guarda, se não guardar a vida de uma pessoa, essa pessoa vai viverá totalmente em vão. É inútil. Sacrifício humano sem Deus, meu querido. Quem sabe você quer fazer suas coisas achando que está dando certo. Mas sem Deus você está perdendo tempo, meu querido. É com Deus. É com Ele, como diz o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo e aqueles que neles habitam. Tudo é do Senhor, é Ele que governa. Quando o homem começa a entender que Deus está no controle de todas as coisas, o homem começa a viver uma vida bem. Quando a pessoa entrega seu fardo na mão do Senhor e confia no Senhor, a pessoa relaxa, fica tranquila, sabe que está entregue a sua vida nas boas mãos. Todo esforço humano é perder tempo, meu querido, sem o controle de Deus. Na verdade, o homem, ele tem todo o direito de fazer plano, mas ele precisa saber que o Senhor é que venha a resposta, como eu falei, de Provérbios capítulo 16, versículo 1. Do homem são realmente as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. É verdade. Por mais que o homem planeje, está tudo na mão do Senhor. É Ele quem dá a resposta final, é o nosso Deus. Muitas vezes os médicos dizem aqui, não tem mais jeito. Aí, só 15 dias.
O homem é que pensa assim, mas o final, quem dá a palavra final é Deus. Isso aconteceu com um filho meu. Médio de 3 anos atrás, os médicos disseram, aí não vai aturar quase nada. Realmente está sendo difícil, mas ele foi surpreendido pelo milagre que Deus fez na vida do meu filho, já vai fazer 3 anos. Eu sei que luta tem passado, tem enfrentado, mas Deus está no comando, ele crê, ele acredita nisso, isso é tão bom. Ele fica tranquilo nos braços do Senhor. O coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Nos diz Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O homem, quando está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe que tudo depende de Deus. Olha que maravilha. Tudo tem um dedo de Deus. É verdade. Em tudo na nossa vida tem um dedo de Deus, tem realmente o sim do Senhor. O cristão sabe que Deus pode lhe dar a vitória, independentemente da circunstância que estejamos passando. Então, quando você fala de vitória, muitas pessoas pensam assim, não é dinheiro, é um sucesso, é um salário gordo que eu vou ganhar, isso é que é uma vitória. Não, meu querido, a vitória, não, isso aí não representa nada. A vitória é ter Jesus no coração, ter essa certeza que Deus está no controle. Isso é que é vitória, quando você acredita que Deus está no comando da sua vida. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele não estava confiando nas suas próprias forças de maneira nenhuma, meu querido. Davi estava confiando na força do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós devemos fazer. É fazer como Davi. Não confiar nas armas, mas confiar no Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo. Davi estava acreditando que o Senhor daria vitória mesmo sem espada, sem escudo. Davi foi enfrentar aquele gigante com essa segurança, que já realmente já estava ganha. Imagine só, aos olhos humanos, um raquíticozinho enfrentar um gigante cheio de armas e dizer assim, você vai vir com essas espadas, mas eu vou em nome do Senhor. Essa é a segurança que o cristão deve ter todos os dias. Então, meu querido, é bem-aventurado o homem que sabe que Deus tem o controle de tudo, que nesta tarde o Espírito Santo de Deus fala no seu coração e você começa a se deleitar na presença do Senhor. E aí você vai relaxar. E aí você vai entregar a sua vida na mão do Senhor. E aí você vai ver a diferença de nova criatura. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. As suas preocupações não vai mais existir. E aí você vai entender que Deus é dono de tudo e está no controle de todas as coisas, meu querido. Deus é quem dirige nossos passos, porque Deus está no controle de tudo, é Ele. É por isso que é importante a gente falar com o Senhor nas nossas decisões. Então, meu querido, não tome decisão própria, fale com o dono do mundo, fale com o Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador. Fale, confesse, peça perdão a Ele, em primeiro lugar, e diz, eis-me aqui, Senhor, estou pensando nisso, mas a resposta vem de Ti. É Deus que diz o sim ou não. E Deus muitas vezes diz, espera um pouco mais. Muitas das vezes ficamos sem entender que Deus permite que passemos por momentos difíceis. Existe momento de solidão, quem sabe você está passando, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus permite passarmos por profunda tristeza, mas é porque Ele está no controle de nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus permite que passemos por um momento difícil, financeiramente. Deus sabe por que você está passando essas dificuldades financeiras. Muitas vezes as pessoas ficam dizendo assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ajudar a igreja, eu ia fazer isso. Meu querido, Deus conhece o coração. É verdade. Interessante que quando eu construí a segunda igreja evangélica, e o dirigente daquela igreja, e eu ia para lá, e ele disse na oração, Senhor, dê a quantidade de eu viver, não me dê muito para que eu não desvie de Ti. Eu digo, fiquei sem entender. Mas não me deixa passar fome, não. É essa a oração desse servo do Senhor. Ele já foi recolhido. E eu digo, eu não entendi. Eu digo, por que então você diz isso? Senhor, não me dê tanto para que eu me desvie. É porque 4 vezes eu peguei 4 empregos bons e nesse período eu saía, eu me distanciava do caminho do Senhor. Então, meu querido, é Deus que está no comando de todas as coisas. Se você está enfrentando lutas difíceis da sua vida, é porque Deus está controlando a sua vida. Isso é que é tão bom.
entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor e descansar, saber que está em boas mãos. É isso que você deve fazer, meu jovem, meu amigo. Comece então a refletir nesta tarde, sabendo que ninguém gosta de passar por experiência de sofrimento. Quem é que gosta? Mas ultimamente eu tenho pregado dizendo isso, que na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da perda até, de alguma coisa que nós temos assim no coração, às vezes até colocado mais do que Deus. Então quando nós perdemos uma coisa, ficamos tristes realmente. Mas, meu querido, Deus está dizendo para você, quem sabe perdeu algo, quem sabe um familiar seu, quem sabe você perdeu o emprego, está desempregado, você está ansioso, está ansiosa. O que é que vai ser da minha vida? Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida, para que você pudesse relembrar, não é? Que você andava nos caminhos do Senhor e você está afastado do caminho do Senhor. Então as coisas difíceis que aparecem em nossas vidas, é Deus trabalhando a nosso favor. Compreenda isso e relaxe. Sabemos que ninguém gosta de passar sofrimento, mas essa experiência Deus permite porque para provar nossa fé. É num momento difícil da nossa vida que nós crescemos mais na presença de Deus. Porque o homem que não tem tempo para Deus é correndo para um lado e para outro, sem ter tempo, mas naquela hora que bate realmente a dificuldade, a pessoa diz, ah, meu Deus, e agora? Essa experiência eu tenho própria. É necessário que passemos pelo sofrimento, quando entendemos que é Deus que está nos moldando, meu querido. Nós ficamos tranquilos. Deus nos molda segundo a vontade dEle. Muitas vezes achamos que estamos agradando a Deus, mas Deus diz, não, não é esse agrado que eu quero dessa maneira. E Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração nesta tarde. Comece a entender que Deus é quem controla nossas vidas, meu querido. Estamos na mão do Senhor. O Senhor é quem nos torna um cristão forte, maduros e fortes quando passamos pelo momento de dificuldade da vida. É que Deus quer aumentar a sua fé. Então não se desespere, você que está enfermo, não fique triste perguntando a Deus o porquê. Não, meu querido, não faça isso. Comece a louvar a Deus. Eu sei que é difícil louvar a Deus quando estamos sofrendo, isso é difícil, mas Deus, com a ajuda dEle, nós podemos fazer. Deus está no controle, Ele não permitirá que passemos por sofrimento, a qual não possamos suportar. Sempre que eu digo isso, eu me lembro de Jó. Jó é um homem temente a Deus, se desviava do mal. Jó fazia as coisas que agradavam a Deus. E realmente Jó perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens. Jó continuou firme na presença do Senhor. Que maravilha, meu querido. Eu digo a Deus, o Senhor sabe quem pode resistir. Jó teve condição de resistir essas grandes dificuldades, não é verdade? Mas Jó tinha certeza que no final Deus ia abençoar ele. E realmente foi abençoado. Deus realmente abençoou a vida de Jó, muito mais do que o princípio. Então, se você está sofrendo por alguma coisa, saiba que Deus quer dar o melhor para você. Agora, que esteja conforme a vontade de Deus. Entregue seus fardos na mão do Senhor nesta tarde. Comece a buscar a presença de Deus. Deus deseja que por meio das provas cresçamos no amor, na graça, no conhecimento. Muitas vezes as pessoas quando passam por uma dor, é Deus tratando do orgulho, a jactância. Tem pessoas que têm um orgulho, acham-se que é o bom, que é melhor do que todas as coisas. Aí bate a enfermidade, bate a dificuldade e a pessoa começa a buscar a presença de Deus, se é de Deus, né? Mas quando a pessoa bate a dificuldade que não é de Deus, aí começa a se desesperar, tirar a sua própria vida, murmurar. Mas Deus nesta tarde quer abençoar você, a sua vida espiritual, meu irmão, meu amigo rádio ouvinte, independentemente da situação, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Nunca pense se quando estiver passando por situação difícil, foi Deus que me abandonou, de maneira nenhuma. Outros até que dizem, Deus está me castigando. Deus está castigando falando de tal. Não, não faça isso, não diga isso. Deus está no controle de todas as coisas. Saiba que Ele ama e Ele quer agir conforme o querer dEle. O cristão sabe que os planos de Deus são planos maravilhosos para a nossa vida. Então todos os problemas, dificuldades,
são necessários para nos moldar conforme a vontade de Deus que está no controle. Eu sei que eu estou falando palavras simples aqui, mas o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração do modo especial. Então, obedeça à voz do Espírito Santo. Irmãos, tenhamos paciência nas provas, pois a vitória final já está ganha. É como o Davi foi enfrentar aquele gigante. Davi já estava com a resposta ganha. Davi disse, eu vou vencer. Ele já sabia que ia vencer todas as coisas. O cristão tem a vitória ganha. O choro pode até durar uma noite, meu querido. Quem sabe você está chorando, sofrendo, passando por dificuldade, mas a alegria vem pelo amanhecer. O cristão tem essa esperança. Quem é cristão tem essa esperança que a noite vai passar e tudo vai vir na santa paz. Jesus, ele está sempre na nossa vida. Em todas as horas da nossa vida, Deus está presente. Interessante que Isaías 43:13, ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há de que possa me livrar. Alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Irmão, se Deus quer agir na sua vida, você vai impedir a quê? Então obedeça os ensinamentos do Senhor. Deus está no controle da nossa vida e do universo. É verdade, meu querido. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nos diz o salmista no Salmo 19, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele há, o Salmo 24, versículo 1. Deus está no controle do universo, meu querido. Não fico preocupado com o que é que vai acontecer amanhã. E se eu perder esse emprego, relaxe. Descanse na presença de Deus. Deus sabe o que vai acontecer. Devemos a cada dia entender que Deus está no controle da história da nossa vida. Estamos vivendo no tempo de Deus, na hora de Deus. Possamos entender que Deus tirou José ali do calabouço, meu querido, e colocou na posição de governador do Egito. Isso é que Deus faz. Esse é o controle que foi de Deus, não foi capacidade de José de maneira nenhuma. É Deus quem move todas as coisas. Porque Deus está no controle da história do mundo. Tudo o que está acontecendo nas nossas vidas e no mundo está no controle de Deus. Interessante esses 2 anos e pouco que passamos essa pandemia, as pessoas, muitos deles ficaram desesperados. Realmente não entendeu que Deus está no comando de todas as coisas. É Deus falando à humanidade. Não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Essa pandemia que aconteceu, é Deus falando que as pessoas precisam voltar aos pés do Senhor. E os homens, eu tenho dito isso, viajando com o nosso irmão Marcos Ferro, ali na cidade de Lagarto, viajando, e eu disse, olha, essa pandemia veio para despertar o povo de Deus para buscar a presença do Senhor. Mas muitos realmente buscaram a presença do Senhor, sabendo que Deus está no controle, mas muitos não entenderam que Deus está no controle. E o que foi que fez? Então acabou a pandemia, acabou tudo, agora voltaram tudo a imoralidade, o pecado aumentou. Os batuques cada vez aumentando mais, as drogas aumentando mais. As pessoas não estão mais nem lembrando o que se passou. Mas nós devemos estar buscando a presença de Deus, sabendo que Deus está no controle. E pode acontecer de vir outra coisa semelhante a essa. Isso aí é Deus querendo que você realmente busque a presença do Senhor. É isso, meu querido rádio ouvinte, meu querido irmão. Deus está permitindo as coisas que estão acontecendo no tempo do fim. É a crise, as guerras, a fome. Não estão acontecendo por acaso. Deus sabe o que está fazendo. É verdade. Deus está no controle de pequenos detalhes da nossa vida. A Bíblia nos diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, nos diz Mateus capítulo 10, versículo 30. Então, que maravilha é saber de um grande Deus que Ele controla todas as coisas. Deus conhece as estrelas do céu. A Bíblia nos diz que Ele fala com um e dá um nome a todas. Que maravilha, esse é o Deus que está no controle de todas as coisas. Quem sabe você fica dizendo, mas como é que Deus pode controlar a minha vida? Meu querido, Deus sabe quantas células você tem no seu corpo, quantas células boas tem no seu corpo, quantas células ruins também tem no seu corpo. Que Deus está no controle, meu querido, da sua vida,
do seu movimento, do seu existir, Deus está no controle. Fique calmo, porque Deus não atrasa. Muitas vezes a pessoa diz assim, Deus realmente, Ele não tarda, mas Ele não falha. Não, Deus nem atrasa e Deus nem falha. Ele é que está no controle de todas as coisas. O relógio, realmente, da providência divina não está adiantado nem atrasado. Deus sempre chega na hora certa. Deus está no controle, meu querido. Espere nele. Não se precipite. Não haja você mesmo agir por suas próprias forças. Não se deleite na presença de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Lance a Ele todos os seus problemas, porque Ele é capaz de mudar a sua sorte. É Ele que muda. Assim como foi com Moisés, Davi, Jó e tantos outros. Realmente esperou com paciência e fé nas promessas de Deus. Espere no Senhor. E você que ainda não conhece esse Deus, é momento de você se arrepender dos seus pecados. Olhe que onde você realmente tem praticado coisas que não está agradando a Deus. Procure fazer então um regime, tirando cada dia mais o pecado. Quem sabe você pode até tomar nota mesmo na sua casa, com um papel ali, com um lápis. Eu faço isso que eu sei que não está agradando a Deus. Se faça uma oração pedindo que Deus tire de você isso. Para concluir, quer dizer você, meu querido, você crê que Deus está no controle da sua vida? Então adore a Deus, glorifique a Ele. Mesmo passando por luta, por dificuldade, Deus está no controle da sua vida. Entregue o seu problema nas mãos do Senhor, confie nele e Ele vai transformar o seu viver. Glorifique a Deus, mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade. Comece a adorar ao Senhor, dê glória a Deus sempre. Só Ele é digno de louvor. É isso, meu querido. Ele está no controle, meu querido irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E que você abra o seu coração para o Senhor. Confie nele. Que o demais Ele vai fazer na sua vida. Você só precisa confiar. É isso que você precisa. Que Deus abençoe. Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, louvado seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus. Muito obrigado. Não tenho palavras para te agradecer por essa oportunidade, Senhor Deus, de estar transmitindo a palavra de Deus. Quantas pessoas estão necessitadas, Senhor, de ouvir uma palavra. O mundo está cheio de agitações. Meu Deus, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, abençoa grandemente essas vidas que estão sintonizadas conosco nesta tarde. Que o Senhor possa abençoar ricamente, meu Pai, completando aquilo que está faltando na vida do teu filho, dessa família. Eu oro já agradecido por tudo que vai acontecer, em nome de Jesus.